Oh, será que ninguém tá vendo a gente? Acho que agora foi. Oi? Boa tarde, Bárbara. Primeiro, queria agradecer por ter aceito o nosso convite para participar do webinar e falar um Boa pouquinho, tarde, Andréia. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. sobre um tema diferente do tema que a gente tem abordado em outras redes sociais, que é sobre ICMS, sobre biohabitante. Sair um pouquinho disso e falar sobre um tema também que é interessante e que você tem domínio. Conta um pouquinho da sua experiência, com a inovação para gente. Perfeito. Bem, gente, primeiro boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer para a Solar também estar aqui, para mim também. Acho que eu sou advogada de formação, que não é uma profissão em que, em geral, as pessoas associam muito, né? Alguém que trabalha com inovação, mas eu sempre me conectei muito com esse ambiente, porque eu entendo que é uma vertente muito importante de desenvolvimento de qualquer negócio, de qualquer setor em que a gente se encontra, mas também cheguei a ter algumas passagens importantes, assim, por isso, né? Então, quando eu trabalhava no Greenpeace ainda, a gente desenvolveu lá uma frente de desenvolvimento de modelos de negócio para o setor de energia solar fotovoltaica, que foi até a frente de onde saiu a Enercred, por exemplo, que hoje trabalha com geração compartilhada. Ela foi a ganhadora do concurso na época, o José Otávio. E aí, quando eu saí do Greenpeace, eu fui para o Sol, que hoje é uma empresa do Grupo Energisa, né, mas também do Grupo Algar, para coordenar a área de inovação deles. Então, eu trabalhava lá muito focada em estratégia de inovação, e a gente fazia muito projeto com bateria, esses projetos de P&D, então todas essas oportunidades. E aí, um pouco já inserida nesse ambiente, que eu participava muito também desses projetos ou desses processos de incubação de startup, né, ou mesmo de aceleração aí de startups, como mentora de algumas startups que surgiam. Então, um pouquinho assim que eu me conectei aí com todo esse local. Sim. Dentro do modelo hoje que a gente trabalha dentro da Solar, quais são os modelos de negócio que você enxerga que permitem que o integrador ele tenha mais possibilidade de inovação? Eu acho que a inovação ela está presente em todo modelo de negócio, assim, porque de novo, né? Assim, acho que a gente pode olhar para a inovação como uma inovação em um modelo de negócio, e aí acho que o modelo de negócio que a gente teve, que teve mais inovação associado a ele, foi a questão das fazendas solares, dos modelos de locação, que atraiu muita atenção do mercado e tem atraído ainda muita atenção. Mas a gente também pode pensar em inovação ao longo da cadeia, né? Então, inovação como uma oferta de valor que a gente tem para o consumidor final. Então, acho que nesse sentido, a gente acaba tendo bastante oportunidade aí em qualquer modelo de negócio que a gente está trabalhando. Eu acho que se a gente for olhar, por exemplo, de uma questão de inovação para conhecer melhor o perfil do consumidor final, para conhecer um pouco melhor a questão de utilização de energia elétrica por esse consumidor, a questão dos dados para esse consumidor, aí os modelos em que a gente está, né, de alguma forma conectado com a carga do consumidor, propicia um pouco mais para isso. Eu acho que a gente vai ter muito espaço para inovação no Brasil quando a gente for falar, por exemplo, quando a gente tiver, né, um avanço um pouquinho maior do mercado, porque o mercado vai ficar mais complexo, e isso vai também demandar, por um lado, que o consumidor seja melhor assessorado, porque vai ser difícil para ele entender assim, né, o que é ou o que não é uma boa oportunidade dentro do setor elétrico, mas também vai trazer mais oportunidades para as empresas. Então, se a gente pensa em coisas como sinal locacional, tarifa horária para todo mundo, atribuição, né, valoração de atributos, como é que o consumidor vai escolher melhor a fonte dele? Vai escolher consumir ou não? Ou se você é uma empresa que faz instalação, se você é um integrador, por exemplo, como é que você vai orientar o seu consumidor sobre qual é o melhor local para ele instalar a usina dele? Com base em todas essas variáveis que a gente vai passar a ter no mercado. Então, acho que nos modelos de negócio em geral, a gente tem muita oportunidade para inovação. A gente talvez só tem que pensar menos no modelo e quebrar esse modelo em caixinhas menores para conseguir trabalhar essas caixinhas. Sim, você falou uma coisa bem interessante, que é você focar no cliente, focar na necessidade dele. Porque quando você foca na necessidade dele, você consegue fazer uma entrega melhor. E você consegue Exatamente. entender e montar aquele modelo para atender aquele mercado.
Então, isso é importante. E as empresas hoje que têm mais inovação, que são empresas que são vistas como inovadoras, elas têm o foco completamente locado para o cliente, não na tecnologia em si. Elas usam a tecnologia a favor delas. Exato. Bom, para empresas que estão iniciando, acho que você já respondeu, né? Mas para as empresas que estão iniciando e para as que já estão no mercado, como não ficar estagnada? Porque muitas empresas que não desenvolveram e que não usaram a tecnologia, empresas como Nokia nem existe mais celulares, né? Essas empresas ficaram estagnadas, ficaram no passado. Como que os integradores podem mudar a forma de pensar para não ficarem estagnados também, sempre naquele modelo? Eu sei que no ano que vem as coisas vão mudar, a regulamentação vai mudar, as coisas vão fugir um pouquinho. Então, como que eles mudam a mentalidade para continuarem evoluindo e continuarem atendendo o consumidor? Eu acho que isso é uma questão de perspectiva, né? Eu até brinco bastante, assim, com essa questão de ver o copo meio cheio e ver o copo meio vazio. Mas acho que o ponto número um que eu acho que precisa mudar, né? Eu vejo muita gente preocupada com a alteração, por exemplo, que a gente vai ter da 482, ou preocupada, por exemplo, se amanhã eu vou ter ou não o mercado, mas pouca gente preocupada em entender para onde o mercado está indo. Né, assim, é como se as pessoas estão preocupadas com o fato de que o mercado não vai ficar onde está, mas elas não estão preocupadas em saber para onde ele está indo e eventualmente como é que você vai chegar naquele lugar também. Então acho que isso é uma mudança de mindset muito grande, assim, que acho que o setor de maneira geral precisa ter, né? E aí se informar, né? Como eu falei, eu vejo quando eu olho para o setor que está se formando, para o setor elétrico que está sendo construído, eu tenho certeza absoluta que ele não vai ser como ele é hoje, e eu tenho certeza absoluta que a geração distribuída vai mudar muito, e muito do que a gente tem hoje vai perder viabilidade. Mas isso não significa que não vai ter espaço para as empresas que a gente tem hoje continuarem relevantes, né? Só que essas empresas vão ter que se reinventar. Então, acho que a gente tem que começar a olhar um pouco, olhar menos para trás e olhar um pouco mais para frente com essa perspectiva de fato, como é que eu consigo me encaixar lá. Uhum. E o que você entende que são os pilares da inovação? Quais são eles? Bem, eu acho que a gente tem algumas possibilidades aí para chamar desses pilares, né? Que é até um tema que eu tenho também estudado um pouquinho aí para buscar, enfim, saber e até compartilhar um pouco mais. Mas eu acho que a visão de longo prazo é um ponto importantíssimo, né? Até porque quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar o seguinte, né? Apesar de todo mundo querer inovar de um jeito ou de outro, no curto prazo, dificilmente alguma inovação vai se pagar. Ou no curto prazo, porque você não consegue mudar a sua empresa, primeiro, da noite para o dia, você não vai conseguir mudar ela a 180 graus. Segundo, se você está desenvolvendo uma nova ideia, um novo produto, uma nova abordagem, você também não vai conseguir aplicar aquilo no mercado da noite para o dia. Uma coisa de fato que você vai ter que desenvolver, você vai ter que construir. Então, se a gente fica muito focado no curto prazo, no hoje, a gente perde um pouco a visão de que essa alteração que a gente está fazendo, que você está construindo na sua empresa, por mais que ela não vai, né, garantir eventualmente ela não vai pagar o seu almoço amanhã, mas pode ser ela que vai pagar o seu almoço daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Então, acho que essa visão de longo prazo é muito importante, tanto para a gente conseguir enxergar quais são as macro tendências que estão vindo, quanto para a gente conseguir ter paciência para aplicá-las nos nossos negócios. Então, acho que esse é um ponto, esse é o principal ponto. O segundo ponto é, de fato, a gente ter disciplina para implementar essas questões todas, né? Porque é muito comum também, sobretudo quando a gente tem pessoas que têm um perfil um pouco do empreendedor em série, né? Que a gente fala, que é a pessoa que está sempre querendo fazer alguma coisa nova. Então, eu acho que é importante que a gente consiga ter uma disciplina, de fato, para conseguir ter a ideia, desenvolver a ideia, implementar a ideia, esperar a ideia dar certo ou dar errado. Porque a gente tem muito cliente na consultoria que quer fazer uma ideia e aí a coisa não funcionou amanhã, vamos mudar de negócio, porque não é esse o certo, assim, né? Então, acho que é um pouco essa questão. O terceiro pilar que eu citaria é essa questão, de fato, da gente se permitir se expor a novas ideias. Então,
eu comento muito, assim, né? Que é a questão de que, né, nada se cria, tudo se copia de um jeito ou de outro. E a outra questão é que eu acho que a gente tem muito a aprender dentro do setor elétrico com outros setores que prestam serviço para o consumidor há mais tempo, ou para setores que são mais avaliados pelo serviço ao consumidor há mais tempo, e como é que esses setores têm feito aí para se manter relevantes. Então, acho que esse é um ponto. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, de fato, é essa questão da cultura organizacional, que eu acho e a cultura vem muito com a liderança da empresa, mas é a liderança, de maneira geral, que envelopa ou que vai trazer todos esses outros pilares que a gente falou para dentro da empresa e garantir que eles vão ser de fato observados. Sim. E quando você falou o segundo ponto, inovar nem sempre é você ter uma ideia disruptiva, é você juntar pequenas ideias para montar um novo modelo, uma coisa que seja inovadora. Nem sempre é criar algo do zero que seja transformador. Exatamente, exatamente. A gente tem aí o que a gente chama da inovação vertical e da inovação horizontal, né? Então, a vertical é a disrupção total, mas a inovação horizontal, ela também é importante. E muitas vezes é ela que vai fazer com que a empresa consiga efetivamente evoluir no dia a dia e se manter aí, de fato, competitiva nesse dia a dia. Bárbara, você tem algum caso que você conhece de alguma empresa que começou com uma ideia e no meio do caminho ela teve uma ideia que foi assim inovadora, não algo que mudou no meio do caminho e deu sucesso, foi um case de sucesso? Eu acho que tem duas empresas, assim, que a gente pode citar. Tem algumas empresas de fora, né, assim, que acho que a gente pode citar nessa questão. Mas quando a gente estava conversando, eu pensei, na verdade, numa outra empresa que é a Origo, que é uma empresa do setor, Uhum. que pouca gente sabe, mas a Origo começou como EBS em 2000 e qualquer coisa. Eu conhecia eles porque eles fizeram a instalação no escritório do Greenpeace quando nem tinha 482 ainda. A EBS ela foi distribuidora também em uma época, não foi? Foi sim. Então, assim, e eles faziam instalação de telhado, até que, de fato, eles atentaram para essas questões, né, da geração compartilhada, e aí começaram a investir pesado nessa questão de fazenda solar, e apesar deles ainda fazerem um pouco de telhado, eu acho que eles migraram muito o foco do negócio deles para essa outra possibilidade. Então, acho que eles são, de certa forma, um exemplo que pouca gente sabe, mas é uma empresa que passou por esses percursos, né, que foi aprendendo e errando aí ao longo do caminho. E Rodolfo, que não fique bravo comigo, mas teve uma época que as pessoas duvidavam que eles iam continuar existindo, assim, dentro do mercado. Mas deu super certo, assim, acho que é um exemplo de uma empresa que conseguiu se adaptar, que conseguiu migrar e, de fato, enxergar outra perspectivas de negócio efetivamente, né? E se a gente pensar um pouquinho sobre essa questão até de empresas que conheceram que deram errado, né? A gente estava comentando a questão da Solar City, Uhum. que era uma empresa, é uma empresa dos Estados Unidos que fazia instalação. Eles surgiram antes da Tesla, o Elon Musk ajudava eles, na verdade, na implementação, e aí eles começaram um modelo que aqui no Brasil, André, seria o que eu vejo muita gente querendo fazer, que é o do leasing, né? O que seria a locação de sistema junto à carga. Mas eles começaram isso em massa, começaram a ter muito problema com a inadimplência, quase quebraram em 2017. Então, assim, afundou o valor da empresa. Mas aí, nesse meio tempo, assim, né, o que eu acho que é importante dizer? Que nesse meio tempo, a Tesla já estava em construção, já estava sendo nutrida, já estava em desenvolvimento. Então, que eu acho que é um pouco, exemplifica um pouco essa questão da visão de longo prazo. Né? Por quê? Porque a gente tem eles tinham uma empresa que, de certa forma, era consolidada. A SolarCity chegou a ser líder de market share nos Estados Unidos, assim, com mais de 15% de mercado. Quando a gente fala em liderança de mercado, em geral, para uma empresa poder ser líder de mercado, ela tem que ter entre 12% e 15% da capacidade instalada então, para o mercado de GD. Então, a SolarCity chegou a ser líder de mercado nos Estados Unidos, e aí passou por no meio do caminho, começou a fazer a Tesla, sabendo que a Tesla era um negócio de longo prazo. E ainda é, né, gente? A Tesla É. hoje, apesar de ser famosa, é uma aposta do futuro. Né? Tipo, as ações são super valorizadas, mas é meio que você está comprando um sonho
e você tá investindo no empreendedor, que em geral é a característica do investimento em startup, né? Quem investe em startup investe no empreendedor. Mas aí, enfim, então era a empresa basilar aí que sustentava os negócios, surgiu a Tesla que começou a se desenvolver numa visão de longo prazo, que hoje é uma empresa que vale muito mais do que a SolarCity já valeu em algum momento da vida dela, e é a empresa que provavelmente vai puxar o negócio. Então, eu diria que se a gente fosse ter uma representação tosca da minha mão aqui, né, seria tipo a SolarCity e a Tesla, e aí com o tempo elas foram fazendo isso daqui. Então, que é a migração que a gente costuma ter quando a gente vai ter uma mudança tão drástica de modelo de negócio. Sim. Continuando, você tem alguma dica de livro para os integradores para eles lerem, para eles mudarem um pouquinho o mindset deles? Algum livro para você indicar? Eu indiquei um livro no meu Instagram na semana passada, que é o do Zero a Um, que é um dos livros que eu mais gosto em termos de inovação, porque eu acho que ele trabalha muito bem os princípios, ele traz muitos exemplos, mas tem um livro super clássico também, que chama Startup Enxuta, né, que é o Lean Startup, que fala um pouquinho aí dessa questão da importância, de fato, da gente manter empresas um pouco, não vou nem dizer menores em termos de tamanho, assim, né, mas eficientes. Né, eu costumo falar isso, o que importa não é necessariamente, não é o tamanho do seu time, é a eficiência com a qual o seu time trabalha perto do que eles têm que fazer. Então, empresas mais eficientes e também eficientes na tomada de decisão. O terceiro livro que eu recomendaria, que é muito legal também, é um livro que chama Estratégia do Oceano Azul, Eu adoro. que eu acho que é um livro muito clássico também para quem quer inovar, e ele fala muito bem sobre essa questão aí das possibilidades de você olhar para o mercado de fato, né? De você conseguir separar a área do mercado em que você vai atuar e criar mesmo uma solução para aquele mercado que seja única do ponto de vista do que você tenha de valor a ofertar. Sim. E o interessante desse livro, A Estratégia do Oceano Azul, é que em cada momento da vida que você lê ele, você aprende coisas completamente diferentes. É Ele verdade. é um livro para você ler sempre, assim, que você sempre vai aprender uma coisa nova. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi. É o Acácio, gente, que só conseguiu entrar agora. E podcast, tem algum podcast que você gostaria de indicar para o pessoal também para poder escutar? Que fale sobre energia, que também fale sobre inovação. Para quem fala inglês, pouca gente sabe, tá, gente? Mas quando eu e o Vinícius, a gente abriu Alta Tensão, foi inspirada nesse podcast. Chama Energy Gang. É o meu podcast preferido no mundo para falar de inovação e energia. Infelizmente, ele é em inglês, assim. Então, mas acho que ele é um excelente podcast para quem fala um pouco sobre isso, né? Para quem gosta disso. Eu gosto muito também do ponto de vista de energia, apesar de que ele é um pouco. É uma abordagem mais conservadora, tá, André? Mas assim, eu gosto do podcast da PSR, que é uma grande consultoria do setor elétrico. Eu acho que os podcasts são interessantes porque eles sempre trazem alguém de fora para trazer aí uma abordagem diferente. Eles não falam tanto de inovação, mas eles falam muito sobre isso do mercado que está vindo. Então, acho que isso ajuda. Ajuda. Ajuda a pessoa a pensar em soluções para atingir aquele mercado. Isso é importante. Exatamente, exatamente. E o meu podcast preferido em termos de empreendedorismo, assim, que também não tem nada a ver com o setor elétrico, é o do Zero ao Topo. Que é de fato, todo episódio eles entrevistam um grande empreendedor brasileiro e conta como é que o cara foi do zero ao topo mesmo. Então, são histórias muito legais, assim, de sacadas que eles tiveram enquanto eles estavam fazendo os negócios deles, mas também de dificuldade, né? Porque eu acho que a gente é humano, então quando você vê só aquela pessoa lá no topo, você fica até desestimulado, né? Você fala assim, Jesus, nunca vou chegar lá. Então é legal saber assim que as pessoas, elas também passaram um pouco, assim, né, Elas das dificuldades e conseguiram. Exato. E tem alguma. Bom, você já falou de empresas, histórias inspiradoras, você falou da SolarCity, a própria Tesla e da Origo. E eu vejo também o seu negócio, saindo um pouquinho da área solar, mas o seu negócio como um negócio inovador também, porque até então não existia uma consultoria jurídica para o setor. Então foi uma coisa nova que foi criada.
Isso surgiu de onde, esse lado, esse pensamento, de onde foi da necessidade dos clientes? Como que foi que surgiu a empresa? Surgiu de uma forma muito orgânica, na verdade. Eu estava na USOL ainda, e aí eu recebi uma ligação de uma empresa que viria a ser nosso primeiro cliente, pedindo para eu fazer uma consultoria para eles para estruturar um modelo de negócio deles para geração distribuída. E aí eu já queria voltar para São Paulo, assim, né? Eu estava em Uberlândia, eu não sou uma pessoa do interior, tá, gente? Mas eu respeito quem é. Mas eu tenho muita dificuldade, eu preciso ter uma loucura na minha vida. E olha que o Berlândia, Não é. É só de tamanho de pessoa, é só de número de habitantes que aquela cidade é grande. mas tem muita coisa, tem shopping, tem McDonald's. É verdade, mas não tem agito. Assim, Não, não tipo da loucura, assim, sabe? De tipo, de ter gente na rua, essas coisas. Então eu sentia tem. muita falta disso. E aí eles me ligaram, me perguntaram se eu já prestava algumas consultorias muito esparsas, assim, eu fazia consultoria tipo para a ONU, para umas pesquisas de energia que eles tinham, mas eram umas coisas bem avulsas. E aí eles me ligaram e perguntaram se eu teria disponibilidade, e olha que curioso, né? Porque um funcionário deles tinha visto a minha participação como mentora num processo da EDP Starter. Então, e aí o cara curtiu e me indicou para fazer. Eu topei, voltei para São Paulo, saí da USOL e aí abri minha consultoria, né? E vou contar algumas coisas aqui, tá, gente? Olha só, quando eu abri a consultoria, eu tinha acabado de ler um livro, André, que era um pouco sobre inovação. Eu vou achar o nome do livro depois, mas eram vários artigos, assim, de pessoas falando sobre empreendedorismo no Brasil. E, tipo, como era difícil empreender. E aí eu lembro que o artigo que eu tinha lido, e hoje eu conto isso para o cliente, e ele ri muito, assim, mas eu tinha lido o artigo que o cara falava exatamente assim, quando ele abriu a empresa dele, a primeira proposta que ele foi mandar, ele não queria mandar a proposta com o número 01, né? Porque a pessoa ia falar assim, putz, é a primeira vez que essa pessoa está fazendo isso. Então ele Uhum, colocou um número aleatório na proposta. E eu fiz a mesma coisa quando eu fui mandar a proposta para o cliente, sabe? Tipo, eu coloquei um número tipo assim, 14. uhum. É, Ah, que legal. e, e aí então abri a empresa. E aí, no começo, quando a gente surgiu, eu tinha uma coisa muito clara que eu não queria ser um escritório de advocacia. Porque eu entendo. Primeiro, porque eu acho que tem um estigma, assim, de que você. O Vinícius Airão fala, né? Assim, você não procura um advogado se está tudo bem, você procura se você está com problema. Uhum, Então, acho que as pessoas têm esse estigma, mas uma outra questão também é que a gente não queria fazer contrato. Né? A gente não gosta de fazer contrato, a gente gosta de desenhar um modelo de negócio. O contrato é uma consequência, é a forma como a gente vai traduzir esse desenho. Então, foi por isso que desde o começo a gente se posicionou como uma consultoria de modelo de negócio. E aí o mercado reagiu super bem. Então, hoje a consultoria já existe formalmente, né? Já tem 2 anos e meio. A gente já assessorou mais de 150 megas de projetos de geração distribuída. A maior parte deles, eu diria que mais de 100 megas, são projetos de locação de usina. uhum, Mas eu acho que de fato existia essa falta no mercado de alguém que conseguisse juntar as peças. Como eu sempre fui muito boa em quebra-cabeça, tinha esse local aí para a gente ocupar. uhum. Sim, e foi uma forma diferente de você colocar a advocacia, a sua formação dentro da Solar. E não criar aquele modelo de um escritório de advocacia, fazer contrato, não. É realmente lá do início e orientando até o final. Parabéns. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem Não uma tem. pergunta do Roberto. Tem. Bom, as barreiras regulatórias quanto à tecnologia a serem implementadas no setor elétrico é que se tem mostrado como uma das maiores dificuldades na criação e um ambiente propício à geração e comercialização de energia elétrica e que permite a modernização do setor. A tecnologia de Blockchain. blockchain é uma solução inovadora em termos de negociação, destacando totalmente o intermédio de um agente para confirmar a transação. Eu não entendi muito bem a pergunta, você entendeu? Entendi. É assim, é, eu acho que o blockchain ele é um pouco sobrevalorizado, porque o que que é o blockchain, na verdade, né? Se a gente for ir, ele é uma forma de você transacionar com um terceiro
que pode ser um banco, mas pode ser eu e a Andrea, pode ser eu e o Roberto, de uma forma 100% segura. Então, 100% até é onde a gente conhece. Então, assim, né, dados encriptados, velocidade de transação, confirmação aí, segurança nas duas pontas, etc, etc. Então, eu acho que é uma tecnologia muito importante porque ela traz mais segurança para essa troca entre pares, né? Porque, em geral, quando a gente pensa em relações seguras, sobretudo financeiras, a gente ainda vai pensar em grandes instituições, né, que são capazes de prover essa segurança. E eu acho que o blockchain ele traz essa coisa que antes era muito intangível para uma questão que o consumidor consegue acessar. E aí ele tem sido muito utilizado no setor elétrico porque ele poderia ser uma forma de assegurar ou de acelerar a transação de energia entre pessoas físicas, ou entre, não precisa ser pessoas físicas, né, mas entre consumidores diretos, sejam físicas ou jurídicas, sem de fato que a gente tenha que ter um intermediário, porque você tem essas formas aí de verificação. Então é isso, assim, ele é essa tecnologia que é mais segura. Ele pode ser uma forma importante? Pode, né? Mas aí acho que você colocou muito bem também, Roberto, que a gente tem uma barreira regulatória para isso, né? Que não importa quantos mil blockchains ou quão avançada seja a tecnologia de blockchain, você não consegue, né, ter essa transação peer-to-peer que a gente chama, né? Que sem a gente poder ter isso efetivamente vindo de uma regulação ou permitindo que isso aconteça para o consumidor cativo. A gente tem a perspectiva de que isso vai acontecer? Tem, daqui a 5 anos. Então, acho que pode ser uma boa tecnologia. A gente tem pilotos acontecendo disso nos Estados Unidos, mas não são pilotos, são pilotos em que eles construíram uma smart grid, então construíram uma rede local, né? A gente tem, se eu não me engano, um condomínio em Barueri, que é um condomínio também que é um smart grid, então né, ele é off-grid, digamos assim, dentro dele, enquanto condomínio. E aí, dentro desses smart grids, as pessoas usam a tecnologia do blockchain para conseguir fazer a troca da energia. Então, sim, mas no Brasil eu ainda acho que a gente está longe, de fato, de ter uma permissão regulatória para que isso venha. Tá? Tá. Bom, tem outra pergunta aqui do Tiago. Ele está perguntando como que você vê atualmente os distribuidores e qual que é o potencial de inovação para esse setor. Hum. Pensar, né? Inovação não é pastel também não, viu, gente? Vocês perguntam assim, eu já... Inovação é... Bom, eu acho que é melhor... O Tiago tem várias coisas. Essa eu vou responder um pouquinho, porque está um pouco ligado ao que eu trabalho hoje, tá? Tiago, bom, eu não vou aqui entregar também o queijo, né, para os outros, falar assim, o que que ele pode... Qual que é a inovação que eles podem... o que que eles podem mudar para inovar. Mas se você está do lado do integrador, se você sabe as necessidades dele, você sabe onde você pode mudar o seu negócio. Aquilo que a gente tinha falado lá no início. É você estar do lado do cliente e entender a necessidade dele. Então, é mais ou menos isso. É só o pessoal ficar esperto qual que é a necessidade do integrador hoje. Eu acho que acabaram as perguntas. Tem mais alguma coisa que você queria compartilhar com a gente? Eu acho que tem, assim, né, que é uma figura que eu tenho comentado, mas a gente tem muito do que tem sido discutido em termos de abertura de mercado é um pouco essa questão de como é que a gente consegue, do que o pessoal chama de agregador de carga ou qualquer coisa assim, que seria de fato a figura de um agente, e aí poderia ser o distribuidor, poderia ser o integrador, que vai reunir diversos consumidores que não têm carga ou que têm uma carga muito baixa e vai representar esses consumidores perante no Mercado Livre. Então, esse agente não precisa fornecer energia para esses consumidores, mas ele age como um representante desses consumidores no Mercado Livre. Então, acho que isso também é uma oportunidade muito grande para quem trabalha hoje com a GD. Uhum. Sim. Tem empresas que estão mais estruturadas aí para atenderem esse mercado. Empresas mais estruturadas. Bom, Perfeito. Bárbara, obrigada pelo seu tempo aí, você tirar um tempinho com a gente. E quem sabe ao longo
outra oportunidade a gente falar sobre outros assuntos. Com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui. Então tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Assistiu? Eu não sei parar.